Graças a Deus, que Deus te abençoe. Quero começar essa reflexão aqui, esse vídeo, desejando toda sorte de bênção para você, para sua casa, amém? Que possa te edificar, te fortalecer de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa nesse momento te fortalecer, te trazer a alegria da salvação em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é Leonardo Silva do Ministério Hasse, amém? Família Hasse. Amados, eu quero fazer uma reflexão aqui com você, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 16, aliás, capítulo 6 de Lucas, versículo 46, tá? Eu vou ser bem breve, para a gente poder valorizar esse tempo, que seja de qualidade, muito especial, tá bom? Então vamos lá, eu vou direto ao ponto. Enquanto você procura aí, curte esse vídeo, compartilha, vamos levar a mensagem da cruz, amém? Por todo o planeta Terra, em nome de Jesus. Seja um participante, coopere com isso, tá? Faça aí seu vídeo também, pregue o Evangelho, sabe? Medite na Palavra de Deus, medite nas Sagradas Escrituras, compartilha, amado, compartilha a Palavra de Deus, tá bom? Tenha o desejo no seu coração e o propósito de ser canal de Deus, de ser instrumento de Deus, de cumprir a sua vocação dentro do propósito que Deus te chamou, tá? E a gente vai falar sobre isso também, mas numa outra ocasião. Agora, vamos lá. Lucas capítulo 6, verso 46, que vai falar sobre os dois fundamentos, amém? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e aquele que constrói a sua casa na areia, na terra. Algumas traduções dizem na areia e outras na terra. Preste bem atenção, que eu sei que Deus vai falar com você, amém? Diz assim a palavra de Deus, Jesus falando: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amados, vamos lá então. Jesus questiona e pergunta: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor e não se submete ao meu senhorio, não se submete às instruções, às orientações, os mandamentos da palavra de Deus, que eu estou vos ensinando? Aí ele diz assim: qualquer um que ouve as minhas palavras e as observa. É muito importante prestar atenção nesse ponto, amado. Porque vamos lá, ó. Um construiu a casa na rocha e o outro na areia ou na terra. Mas eu vou te falar uma coisa: os dois construíram a casa no mesmo nível, no mesmo solo, na areia. Quando diz assim, um fez na rocha e o outro na areia, o que vem na nossa mente é o que? Um construiu no plano, na terra, e o outro construiu sobre uma rocha. Então você imagina aqui uma rocha e a casa sendo construída a partir da rocha.
Não é isso? Agora eu vou te falar uma coisa. Os dois construíram a casa no mesmo nível, sobre a areia ou sobre a terra. Então qual é a diferença, pastor Leonardo? Qual é a diferença? A diferença é que nessa comparação Jesus diz assim, qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, é comparado a um homem que edificou a casa, mas antes ele cavou e abriu bem fundo, ou seja, ele cavou os alicerces e foi cavando bem fundo até ele ter o contato com a rocha, até ele encontrar a rocha, até que ele chegasse à rocha, amém? E aí a partir dali, da rocha, ele construiu e edificou a sua casa. Ao contrário do segundo, amém? Ao contrário do seu vizinho, que é o 49 aqui, mas do que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerce. Sem alicerce. E edificou uma casa, e aí veio o vento, veio as adversidades, as lutas, os conflitos, as perseguições, as crises, as dívidas, e ele não suportou. Essa casa foi a ruína e grande foi a sua queda. Então, amados, preste bem atenção, vamos lá. Quando Jesus diz assim, ouve as minhas palavras e observa, eu até anotei aqui, o que significa o significado de observar. Observação. Observação é o ato de observar. Isso significa ter atenção direcionada para algo específico, com o intuito de posteriormente julgar, analisar ou investigar determinada coisa. Ou seja, observar. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e observa. O significado de observar é dar a atenção específica com o intuito de depois analisar, estudar, investigar, para depois tirar as suas conclusões. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Em Tiago 1:22, Tiago escreve dizendo que não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Não seja apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Ou seja, amado, eu quero te incentivar dentro dessa mensagem aqui em nome de Jesus, que é o que eu compreendo, irmãos. Sabe por quê? Nós cristãos não temos o hábito de ler a Bíblia. Não temos o hábito de gastar tempo com o Senhor Jesus. Na oração, na leitura da palavra, na meditação, estudando, investigando a palavra de Deus. Que essa é a comparação. O homem que constrói a sua casa na rocha, quem é a rocha? Cristo é a rocha. Deus é a nossa rocha. Em 2 Samuel 22, eu quero ler aqui com você, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31 e 32, diz assim a palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos que nele creem. O 32, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é a rocha? Em outras traduções diz, o rochedo, senão o nosso Deus. Ele é a nossa rocha. No 47, vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Amado, o homem que cavou bem fundo,
até encontrar a rocha. O que eu aprendo com isso, irmãos? Gaste tempo meditando na palavra de Deus. Gaste tempo cavando. Dá trabalho, irmão. Cavar alicerce bem fundo até encontrar a rocha dá trabalho, leva tempo. Exige esforço, exige dedicação. E é isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós separamos, administramos o nosso tempo, do nosso dia a dia, para ter tempo de gastar meditando nas Sagradas Escrituras. Porque Cristo é a rocha, Cristo é a palavra. Ele está colocando a comparação aqui, aquele que observa as minhas palavras, esse vai construir a sua casa com um alicerce fundado, e o fundamento é Cristo. Nós devemos construir a nossa fé, nossa vida cristã, educar os nossos filhos, sabe, amados? Nos autodisciplinar, tudo partindo de um fundamento que é Cristo. E para isso, temos que meditar nas Sagradas Escrituras. Olhe para dentro de você, seja sincero com você mesmo. Você tem gastado tempo? Você tem feito esse esforço de cavar até encontrar a rocha? Você tem tido essa dedicação? Se não teve, fique em paz. Fique em paz, entenda a partir de agora que o Senhor está te chamando para esse relacionamento com a palavra. O Senhor está te chamando para se relacionar com a Bíblia Sagrada. Coríntios, Cristo é a rocha, amados. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor, Paulo escrevendo para os coríntios. Eu vou ler aqui, e todos comeram de uma mesma casa espiritual. Amém? Ele está falando aqui do povo, quando Moisés está tirando o povo do Egito, tá? E ele está falando aqui, mandando essa carta para a igreja de Coríntios, falando sobre esse fato, tá bom? E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra, a rocha que Deus falou para Moisés, fala com a rocha, e Moisés acabou ferindo a rocha. Aquela pedra simbolizava o próprio Jesus. É o que está escrito aqui, Olha o 4, E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Cristo. Então, irmãos, esse é o convite do Senhor para nós nesses tempos. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a gastar tempo se relacionando com Ele, através da oração, através da meditação nas Sagradas Escrituras. Chega de ficar somente alimentando daquilo que você ouve. É importante, claro, você sentar, você ouvir uma palavra, uma ministração, se alimentar, a palavra que vem do púlpito, do altar, amém? Você está aí, vendo esses vídeos, é muito importante, isso edifica a sua vida. Mas é o que Jesus disse, você precisa ouvir e pôr em prática. O que você está ouvindo agora é que o Senhor Jesus está te chamando para ter um relacionamento com Ele por intermédio da palavra de Deus, por intermédio das Sagradas Escrituras. Amém? Dê ouvidos à voz do Senhor. Construa sua casa sobre a rocha que é Cristo. E para você construir sobre a rocha, você vai precisar cavar bem fundo. Você vai precisar gastar tempo. Você vai precisar se esforçar, meditando nas Sagradas Escrituras e se relacionando com a palavra. Porque aí sim você vai ter alicerce, você vai ter base, você vai ter fundamento. E esse fundamento é Cristo, para construir a sua vida, a sua casa e suportar qualquer tempestade. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Que esse vídeo possa te abençoar, que você possa despertar para esse relacionamento, amados. A palavra do Senhor é espírito e vida. É espírito e vida. Guarda isso no teu coração. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Amém? Compartilha aí esse vídeo, curte, amados, tá? Porque tem muita gente que precisa ouvir isso. Esse chamado do Senhor, essa convocação de Deus para meditar, para construir
sua casa fundamentada nas Sagradas Escrituras, na rocha eterna que é Cristo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de uma maneira extraordinária. Amém? Eu oro por toda a sua casa, oro pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.